Olha, O editor, só para olha. explicar para o povo aí da live, ó, o que aconteceu foi o seguinte, num momento de Uma epifania. reflexão... Uma epifania. Pode Exato, dizer. Thiago mandou uma foto, Thiago não, Zé Hermes, o Z me mandou uma foto A dele foto deitado na foi essa rede, aqui. né? E a A gente foto começou a tirada aqui. discutir Essa foi a foto, guys. o... Pra gente. Pera aí, deixa eu Mostra a botar a foto foto aí, aqui. mostra. É, porque tem que ler aqui. Essa foi a foto. Cadê? Vou deixar até a foto aqui do dia. Pronto. Aqui. Pronto, essa foi a foto. E aí a gente começou a discutir, né, toda a metalinguística dessa foto e chegamos à conclusão de que as redes são, na verdade, né, um símbolo muito mais adequado para representar a paz entre os homens. Entendeu? Muito mais do que as pombas. E aí nós chegamos à conclusão que aí já quis, inclusive, aqui jogar para a mesa de debates sobre essa questão filosófica. Para quem não conhece o Dalton, ele é um especialista em todos os tipos de assuntos, de todas as naturezas, um conhecedor profundo dos detalhes que envolvem todo e qualquer assunto. Todos eles. Todos, exatamente todos. Vou falar sobre Lex Soltando de Asa. Dalton. A primeira pessoa que passa na minha cabeça quando eu penso em falar do negócio desse é Dalton. Então, é isso que eu tô querendo dizer aqui. Aí, quando o Thiago, a gente chegou nessa questão... Mais especialista ainda em rede. Deixa eu explicar aqui rapidinho, só que eu queria dizer o seguinte, que no caso, aí eu e o Thiago a gente discutiu, né, e chegamos à conclusão e pensamos, poxa, a humanidade não pode, esse diálogo, essa reflexão não pode ficar presa a um WhatsApp, entendeu? Aí eu digo, vamos chamar um especialista, uma pessoa que estudada, uma pessoa que pode dar uma opinião técnica, sem viés político ou ideológico, uma pessoa com pensamento voltado para as grandes questões da humanidade. E eu pensei, Dalton. Aí eu falei, Thiago, bora chamar Dalton, a gente grava um podcast e ilumina a humanidade com tamanho conhecimento. Eu pensei que tu ia falar assim, como a gente não achou essa pessoa, a gente chamou o Dalton. É um bom adendo, né? Mas esse tipo de detalhe a gente deixa só no backstage, porque é algo que não convém a gente falar. Não acrescenta muito. Agradeço. É só fazer um adendo aqui que a partir desse momento é interessante que as vossas senhorias, né, elas se dirigem a minha pessoa como os Hermes. Desculpa, Emerson. É porque aí fica uma coisa mais comercial e a gente pode discutir melhor sobre o assunto. Que a pessoa vê, quem é Thiago? Não sei. Pronto. Thiago não pode ser qualquer um. Dado que o Z foi um grande provocador dessa visão, né? Essa visão assim que é a visão que a gente tem. Tem essa visão de pegar o detalhe, entendeu? O detalhe assim da crítica. De pensar, a pessoa que olha para um objeto e pensa, a humanidade precisa ser reformulada, a humanidade precisa se confrontar. Exato. Se ver nisso. E aí eu já queria aproveitar aqui o adendo para jogar aqui a mesa, né, dos debatedores, um assunto pertinente ao mundo de hoje, né? Que é em relação ao símbolo da paz. Só um introdutório aqui, né? Já não é de hoje que as pessoas estão acostumadas a utilizar a pomba como um símbolo da paz. O que, na minha opinião, já não faz muito sentido, né? É um erro. Eu gostaria antes de jogar aqui na mesa, né? Só um adendo, que no caso, a pomba, ela não faz sentido enquanto símbolo da paz. Pois, afinal, o que é uma pomba? Por que a pomba significaria a paz, entendeu? Eu já deixo uma questão aqui. Rapidão, Dalton, deixa eu só te atrapalhar. Mas é uma questão que surgiu, né? Inclusive, nesse questionamento. Quantas pombas você já viu cagar na cabeça de alguém? Inúmeras. Agora me diga uma coisa. Quantas redes você já viu cagar na cabeça de alguém? Olhe, esse argumento é irrefutável. Não. Porque, veja só, se você parar para pensar, o ato de cagar ele é um ato agressivo. Exato. Né? É um ato que às vezes envolve dor, muitas vezes envolve odor, né? E no caso da pomba, especificamente, envolve maldade. Exato. É verdade. Porque você olhar, o olhar da pomba, ele é um olhar maldoso. Você olhar até aquela cara que ela fica... É verdade. Eu não consegui ver direito, Dalton. Você pode repetir o olhar da pomba pra mim, por favor, para os espectadores verem? Ele realmente. É esse mesmo. É esse olhar. Inclusive, eu gostaria de aproveitar aqui o ensejo do Dalton, né? E que no nosso podcast, o Pode Entender, e o Dalton discutimos tangencialmente, né? Porque, assim, né, esse tema da maldade dos pombos.
E revelamos também um fato, só aí para enriquecer, né, os nossos ouvintes, uma trivia, é que os pombos, se você observar como eles se comportam em praças públicas, eles sempre, a formação deles, ela segue você tem um centro, onde tá os líderes da gangue de pombos, e na periferia, você pode observar que os pombos da periferia estão sempre olhando para fora, porque eles são responsáveis pela segurança. Então, é exatamente a mesma configuração de gangues australianas, que essa técnica foi desenvolvida na década de 70, que é já para otimizar as atividades criminais da máfia dos pombos, entendeu? Então, pode reparar. Ó, inclusive, a gente já começou aqui, os pombos, eles são tão bem organizados que já tem infiltrados aqui no chat, que eu tô vendo aqui, defendendo os pombos e acusando as redes, veja só. E você não sabe que Lancelot é um animal também, é um cavalo, né? Conhecido como cavalinho. E isso aí tem a ver, pode, né, ter ali alguma máfia do mundo animal inteiro, a gente não sabe. Assim, eu acho que a gente pode deixar isso para outro episódio, para discutir toda essa máfia do mundo animal, uma grande conspiração que existe. Mas vamos focar no tema da rede das pombas. Então, eu acho assim, uma vez que nós estabelecemos que as pombas, elas são seres maléficos, de má índole, né? Que são realmente seres... Agridem, abusam e destroem. Exato. E ficam pegando comida na rua. O que é um ato absurdo. Eu acho que é o pior de tudo. Elas utilizam-se da sua, né? Eu sou bonitinha. Da sua beleza física para poder tirar alimentos dos pobres idosos que ficam na rua. Você vai na rua comprar um pão? Um pombo, vou dar um pãozinho pro pombo. E o pombo tá lá. Se você for olhar agora, você vai ver que os estoques mundiais de pipoca, eles caíram drasticamente devido ao grande consumo dos pombos, né? Olha. E aí o que acontece? Você tem uma queda no mercado de pipocas e por causa disso, consequentemente, você tem o quê? O impacto direto na questão da aposentadoria dos idosos. Exato. Isso aí, olha, e só para finalizar, a cereja do bolo, porque assim, eu acho que tudo isso que a gente já falou como é que diz? Já revela, né? Acho que dá, além de qualquer dúvida razoável, que eles são realmente criaturas maléficas. Agora, acabei de receber aqui informações extraoficiais, precisa ser confirmado aí pela nossa produção, que eles ainda passam doenças. É verdade. Isso aí, quer dizer, além de mau caráter, são bioterroristas. E é uma doença que vai diretamente pro cérebro, né? Imagina uma evolução dessa doença onde o pombo consegue se apoderar do intelecto do ser humano. Pois é muito perigoso. Eu acho que se você parar para pensar, o pombo ele é armado, né? A natureza ela não, né, ela dá o bem e dá o mal também, né? O pombo ele é armado de uma forma para trazer o pior da humanidade. Porque essas doenças que você está citando aí são doenças que levam o ser humano a seu extremo. Uma pessoa que é cagada na cabeça já vai pelo seu extremo já naturalmente, né? Você vai ficar agressivo, né? Vai ficar... O seu dia, todo dia vai... Exato, né? Exato, isso aí... Vê só, vê o potencial de estrago que um pombo pode causar. Imagina um pombo cagar na cabeça de uma pessoa só. Ela só mirou, eu quero estragar o dia de uma pessoa só um pombo, né? Um lone wanderer, né? Aqui é o lobo solitário, não o pombo solitário no caso. E aí ele caga na cabeça de uma pessoa. Essa pessoa, o dia dela já tá estragado, ela vai chegar no seu extremo, no seu limite. Essa pessoa tem o potencial de estragar a vida de pelo menos mais 200 pessoas, de acordo com Harvard, né? Por baixo. Isso aí é no bairro. Isso aconteceu no bairro. Isso aí é numa cidade pequena. A onda de estresse que essa pessoa leva, chegando naquela questão dos 6 graus de interação, pode afetar mais de 5 mil pessoas por causa de um pombo. Só um pombo. Imagina o estrago que ele faz numa cidade, com alta concentração ali no centro da cidade, cagando em milhares de cabeças. Olha, ô Dalton, inclusive, outro inside information aqui. Não sei se você lembra, na graduação a gente viu que, assim, para os nossos ouvintes, que além do Dalton ser um grande especialista em todos os assuntos, ele também tem uma formação técnica, formação aí em biomedicina, e nós fizemos graduação junto e nós estudamos, inclusive, numa das disciplinas, a criptococose.
que é uma doença transmitida pelo pombo. É verdade. Que é terrível. Inclusive, já vem criptografada, certo mesmo? Exatamente. A chave de 128 bits. É impressionante como a tecnologia de bioterrorismo dos pombos é avançada, entendeu? Porque aqui, ó, a gente tá lutando aí agora para estabelecer uma criptografia de 256 bits, eles já estão lá na frente, ó. E agora uma coisa que ninguém fala é do pombo de Adão. Que algumas pessoas... Que foi o primeiro, inclusive, fiquei sabendo que foi o... Eu acho assim, não vamos entrar nesse assunto agora não, mas a gente tem que ter falado... A gente vê os efeitos, né, deletérios dele na humanidade até hoje, né, porque as sequelas, elas permeiam as gerações, né, se você prestar atenção, para quem entende assim, um pouquinho de questão de evolução e tudo mais, sabe que certas características vão ficando ao longo da evolução, né, mas só que o pombo, ele tem o pombo de Adão, ele causou um estrago tão grande no início da evolução humana, a gente quase foi extinto por causa disso, sabia? E até hoje a gente carrega nossas marcas, né? Pode perceber aí. E vocês não sabem, a culpa ficou na cobra. Pois é. Quer dizer, né? Um questionamento aí. Exato. Porque então, o que acontece? Toda organização terrorista, ela tem isso, né? Ela ataca e desvia, né? A atenção para outro inimigo. Também uma técnica muito comum utilizada por gangues australianas. Olha, a gente tem que investigar a fundo, porque a Austrália é um lugar que tem uma biodiversidade muito diversa e ela está exportando pombos. Quer dizer, outra coisa aqui... Por que pombo? Porque é o pior. Não. Exatamente. Quer dizer, não sei se vocês sabem, mas no meio da Segunda Guerra Mundial... 45 quilos e eles... Não, o escorpião fica, mas os pombos vai. É verdade. Entendeu? Ó, quer dizer... Não. Disseram que a pombo-correio foi importante na Segunda Guerra. Que tipo de mensagens não levavam? Será que sua mensagem chegava do jeito que você escreveu ou ela era modificada no meio do tempo? Olha, pode pesquisar aí. Pombos correios, todos eles lutaram pela Alemanha nazista. Inclusive, se você for parar para pensar o tão à frente que eles estão no tempo, a criptografia, a gente tá fechando aqui o assunto, surgiu por causa dos pombos correios. Por causa do pombo correio, verdade. Foi o quê? Tecnologia de engenharia reversa que utilizaram nos pombos. Justo. Verdade. Analisaram a criptococose e, né, conseguiram extrair daí. É verdade. As mensagens criptografadas. Muito bom, muito bem lembrado. Não é à toa que foi o melhor convidado para, né, falar sobre qualquer tipo de assunto. Eu não tenho dúvida. É uma pessoa que tem Você pode o mundo precisa conhecer. Completo, imparcial. Lógico. Parabéns, Dalton. Você realmente agora... Acho que a humanidade está um pouco mais sábia depois de seus comentários. Agora, veja só como a maldade do pombo ela permeia. A gente veio aqui falar de quê? De paz, de rede. Há quanto tempo a gente tá falando de quê? Maldade, pombo. Desgraça, escuridão. Ele entra na mente da gente como um cocô atirado nas nossas testas, sabe? Exato. E digo mais, nos anos, né, nos nossos anos 90, na nossa infância, existia uma banda que tentou lutar contra isso, né? A música era utilizada para você denunciar as más ações e bater de frente o governo e a opressão. Com sua bazuca canal, Mamonas Assassinos. O que aconteceu com Mamonas Assassinos? Exato. O que foi que aconteceu? Exatamente. Isso é um negócio que ninguém... Informações ainda... Da Deep Web, procurando lá na Deep Web, você encontra ali que ainda tem informações de que foi uma pomba que bateu no motor. Exatamente. Exato. Uma operação articulada pelas pombas de elite. Exatamente. Porque, olhe, observe, foi no ar, não tava no chão, não tava voando sobre praça pública, entendeu? Não. Eles pensaram bem, Muitas vezes eles foram alertados, olha, pode haver represália, vocês fiquem de olho, vão de caminhão, vão de Brasília amarela, vão de carro. Não, a gente aqui tá não. Manda vir pra cima. A humanidade já tá na frente. A gente tem essa ilusão, né, de que a gente tá na frente, né? A gente tá no controle, né? Isso aí. É só um pombo. Você já olhou diretamente nos olhos de um pombo? Eu olhei uma vez. Mas eu vi o abismo da escuridão me puxando. Sabe aquele negócio quando você olha pro abismo e o abismo olha de volta para você?
e você enxerga o vazio da sua alma, foi isso que eu vi nos olhos do pombo. Eu fiquei por 2 segundos e caí desfalecido. Fui acordar 2 semanas depois no hospital, sem dente. Isso aqui é tudo chapa. É verdade. Eu posso confirmar essa informação. Eu soube desse caso aí, que aconteceu com o Tonho. Eu fiquei bastante comovido, emocionado, porque eu imaginava na época, né, que o mal do pombo ele não ia alcançar a gente nessa escala, porque a gente não se destacava muito, né? Os Mamonas, por exemplo, aquilo aconteceu porque eles ficaram um destaque nacional. Eles tentaram mostrar pro mundo a luz. Só que o que acontece? Tonho sabia demais. Quando ele olhou nos olhos do pombo, aquele pombo, ele percebeu que Tonho tava vendo alguma coisa ali, tava entendendo o que tava acontecendo. Tava olhando além, né? Tá vendo dentro da mente. Aí, meu filho, aí você já sabe o que acontece. Mas assim, eu acho que, não sei se a humanidade tá preparada, mas eu vou soltar aqui. Eu vou soltar porque eu acho que o momento é esse. Não, a gente tem que registrar hoje com a internet, tudo tá registrado. Para daqui a alguns anos, vai estar lá. Esse vídeo vai estar aqui. Quem estiver vendo a live, já baixe logo e deixe no seu HD. Faz porque o clipe se eu e baixa. sumir, espalhe pro mundo. Não, faça melhor. Baixa esse vídeo, imprima ele, porque a criptografia, né? É verdade. Imprima frame by frame. Vai dar umas páginas aí, mas vai. Não. Mas faça porque é garantido. Pode depender disso. Mas olha, eu acredito seriamente que os pombos são representações de criaturas interdimensionais. Porque eu acredito que eles têm um conhecimento que vai além da humanidade. Portanto, eles devem ser seres que habitam em mais de 3 dimensões e por isso são uma representação tão abstrata e transcendente do mal, entendeu? Tal qual bestas Lovecraftianas. É verdade. Pode ver que o pombo ele parece um apêndice mesmo, né? Lembra daquele peixe abissal que ele tem uma luz assim que fica pendurada e tal, não sei o quê? E quem tem essa maior percepção? Né, normalmente a gente sabe que crianças, né, têm uma percepção muito grande daquilo que está oculto, né, pelas veias da realidade, e aqueles que estão mais perto da morte, que são os idosos, também têm essa percepção. Entendi. Por isso que o que acontece? Assim como a presa é atraída pela luz do peixe, os idosos eles são atraídos pela beleza do pombo, né? Pelo pru do pombo. Exatamente, porque o pombo ele é como um apêndice dessas criaturas de outra dimensão, né? Então o idoso, né, que é aquele que tá perto da morte, ele é atraído pelo pombo. Agora vamos ao argumento master. Não. Brilhante. Melhor argumento que eu posso dar pra todos vocês. Uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Peraí que eu que é isso aqui? Aqui a imagem. Peraí que eu vou ter que abrir aqui a live. Você sabe o que é isso? Nossa! Meu Deus. Verdade revelada. É isso. Eles estão entre nós há muito tempo. Desde a criação, os pombos estão aí. Talvez antes disso. Talvez até antes, não sei, não sabemos se eles são daqui. Será que eles realmente são daqui? Eu acho que eles questionamento. Como? Será que eles realmente são daqui? Eu acho que eles são de todos os cantos. Entendeu? Onde você for tem pombo. Pode ver. Tonho, pombo. Agora deixa eu te falar. Voltando, a gente tem que tentar sair desse... O pombo, ele realmente é um assunto que puxa a gente. Pode um buraco negro, né? Que vai... Pode ver, ó, você que olhou no olho do pombo, que se aproximou da morte, né? Eu que sou daltônico, eu vivo do lado da morte. E Thiago, que é um cara que streama jogos, ele entende muito bem de morte. Nós três aqui, nós conseguimos visualizar, né? E acabamos sendo atraídos por causa da questão do pombo. Mas pode ver, atrás de você, Tony, tem uma rede. Verdade. É verdade. Um pombo não... Exatamente. O pombo não consegue passar por aí. De jeito nenhum. É verdade. De jeito nenhum. Então, por quê? Se você tem
aquilo que representa o que contém o maior mal que existe no planeta não pode ser considerado o elemento da paz? É verdade. Não tem como. E você, olha, tem outro aspecto da rede que, se você olhar, muito poético, que a rede ela é composta de fios que sozinhos não são nada, mas juntos formam uma malha que dá unidade e força. Portanto, tornando assim a rede um excelente símbolo emblemático do que significa a paz entre os homens. Exatamente. Essa rede em específico que você está mostrando aí, ela serve para proteger, né? Mas não serve, por exemplo, para deitar, que é o caso da rede que a gente está falando. Exatamente. Só que a rede ele é o que a gente chama de termo guarda-chuva, né? Ou a gente pode inclusive chamar de termo rede, porque ele abrange muitas coisas. Ele abrange muita coisa. Então, tipo, a rede, ela pode ser utilizada em vários aspectos diferentes da nossa vida, né? A gente, por exemplo, agora está falando através do quê? De uma rede. É isso que eu ia falar. Eu tava esperando a deixa para poder falar exatamente isso. A rede está em todo lugar, assim como o pombo. Seria essa uma contra-força? Uma força contrária à maldade do pombo? Olha, gente, a rede, ela não é um objeto, ela é uma ideia. Ideias não podem morrer. Exatamente. Exatamente. O pombo, ele não consegue lidar com isso. Por isso que ele teme a rede. Sabe que vai tomar o posto dele de símbolo da paz. Imagine durante a Primeira Guerra Mundial, se o cabo chega lá pro outro e fala, meu amigo, não vamos lutar, tome aqui uma rede, descansemos. Acabou a guerra. Acabou não. O cabo que me dá uma rede e fala... seriam salvas. Porque em todo lugar, todo lugar que você procurar no mundo tem o quê? Coqueiro. Que é o mais antigo pendurador de rede que existe no mundo. Exatamente. Ele é o pilar de sustentação da rede, é o coqueiro. Em lugares que não tem, você pode ver que deve ter uma correlação entre a população de pombos. Exatamente. De pombos que, muito provavelmente, em tempos imemoriais, destruíram toda a população de coqueiros porque já sabiam que as redes poderiam chegar e destruir o seu domínio. Mas não adiantará. Pode ver, no centro de São Paulo, não tem uma árvore. Não tem uma árvore. Cheio de pombo. Cheio. E é uma cidade poluída. Cinza. Todo mundo se estressa lá porque você sabe que o pombo ele causa isso na vida das pessoas, né? Tem até engarrafamentos na cidade por causa disso, por causa de pombo. Vocês não sabem, vocês não conseguem visualizar, mas imagina se você tem uma rede. Ah, não vou sair do trabalho agora porque tem muita gente na rua. Vou deitar na rede. Esperar um pouquinho. Acabou o trânsito. Melhora o transporte urbano na cidade, diminui o estresse, fazendo assim com que diminua a incidência de doenças cardiovasculares, diminuindo a necessidade de ir ao hospital, quer dizer, reduzindo o custo do sistema público. Exatamente. Sem contar que outras doenças cardiovasculares, assim, né, se você for olhar ao longo da história, né, você sabe que o coração é tido como ponto central do corpo, né, porque ele tem uma trama, né, de veias que distribui o sangue ao longo do corpo. Então, se você cuida do seu coração, você está cuidando do seu corpo como um todo. Você está prolongando o seu tempo de vida. Se você deita numa rede, está lá confortável, quando você está deitado, o seu sangue está distribuído ali igualzinho no corpo, ali, ó, qualquer coisa mais relaxante que isso. Você vai aumentar a sua expectativa de vida muitos anos. Sem contar que como é que você acha que Adão viveu não sei quantos anos aí a mais? Deitado em rede. Rede. O problema foi que Adão só descobriu a rede depois do pombo, que o pombo culpou a cobra. Culpou. E aí... A cobra aí, ó. Isso aí tem que ser falado também. É algo que a cobra foi injustiçada. A pobre não tava fazendo nada, tava lá na dela, lambendo o próprio nariz e tomou essa fama aí, de traiçoeira. É verdade. Fica a denúncia. A cobra nem gosta de maçã, velho. Não é? Já viu o cobra comendo maçã? Agora pombo? Pombo? Bota uma maçã na praça pra você ver. Não digo nada. Pode ver, ó, que tem dois alimentos que são representativos, né, na história da Bíblia, né, que é maçã, né, no caso aí, e pão. Justo. E pão. Que são dois o quê? Alimentos que os pombos... gostam. É verdade. Só não vê quem não quer. Exatamente. Então você tem que estar muito atento a esses sinais, assim, eles estão permeados na nossa cultura. Os pombos, eles estão infiltrados nisso. Mas, ó, tá vendo como o pombo já puxa a gente de novo? Estávamos falando da rede, o pombo, ele já quer
Mas a rede ela tá aqui para evitar isso, Thiago. A rede tá aqui para deixar a gente aqui, ó, entrelaçado, unidos, fortes, contra toda a maldade das pombas. Exatamente. Eu queria ter uma rede aqui deitado, a gente conseguia aqui conversar sem nenhum problema, não ter nenhuma interferência de pombo. Eu coloquei inclusive, até se você tiver no calor, uma rede resolve. Uma cama não, mas uma rede, ela te autoventila. Agora, gente, já para ir finalizando aqui o nosso raciocínio, agora sim, imagine que cena linda. É selada a paz no Oriente Médio, chega os primeiros ministros de todos os países do Oriente Médio, segurando uma rede, está selada a paz, joga a rede para cima e a rede vai batendo asa. Não. Cena linda. Não. Eu já imagino um pouco diferente. É um lugar numa divisa entre alguns países, os países principais, né? Juntam todo mundo. Um coqueiro de um lado, outro coqueiro do outro. E a rede no meio. Exato, na fronteira. Na fronteira, exatamente. E aí eu deito os dois ministros lá, na mesma rede. Excelente. E sabe o que? Isso é o bonito da rede. Porque a rede, ela pode ser repensada, recriada, ela pode ser reimaginada várias vezes ao longo da história da humanidade. Ela pode ser utilizada para abranger vários conceitos, como uma rede faz com corpos de pessoas, por exemplo, né? Enquanto você está deitado, ela abrange seu corpo, ela abrange assunto, ela te protege, né? Ela abrange, exatamente. Ela é o pináculo da arte da humanidade. Justo. Porque a rede, ela pode ser utilizada, por exemplo, se você quiser desenhar numa rede, você desenha. Se você quiser dormir numa rede, você dorme. Você sonha numa rede. O sonho é a expressão da arte na cabeça humana. Tem coisa mais humana do que sonhar? Não, né? Pombos não fazem isso. Então, o que acontece? A rede, ela é esse representativo da paz, justamente por causa dessa característica dela de se entremear entre todos os aspectos da humanidade. Né? Então, se você falar isso assim, pensa num país aí qualquer, sei lá, o Japão, tem rede lá. A Austrália tem rede também, tem poucas, né? Porque a gente sabe o que aconteceu, né? Sabe, aí Mas a Austrália é um ambiente dominado, né? Todo lugar tem rede, todo mundo inteiro está coberto por rede. Inclusive, né, a representação virtual, né, desse símbolo é o que a gente está usando aqui agora. É verdade, então, a rede de informações da rede da ela internet. Transcende. Eu acho que o veredito está dado, né? Eu acho que a gente deveria preparar uma submissão, né, de um pedido em 3 vias para a ONU, a OAB e o mudar esse símbolo que já está muito mais do que ultrapassado. Verdade, tem que trocar o pombo. E assim, eu tenho informações, só uma adendo aqui para deixar, porque a justificativa oficial, olha aí, ó, como é que já vem já de muito tempo, a manipulação dos pombos. É que os pombos, na verdade, eles representam a paz entre Deus e os homens. Porque durante depois do dilúvio, Noé disse, vai pombo, aí o pombo voltou com o ramo, aí disse, tem terra, entendeu? Aí vem isso aí. Isso seria o equivalente, Tonho, a gente utilizar o ser humano como uma representação da paz entre os humanos e as vacas, e fazer uma bandeira com o humano que come a vaca. O pombo é equivalente disso para a humanidade. No final das contas, o pombo acaba até comendo o homem também, no final. Entendeu? Isso não faz sentido. Eu acho, inclusive, que deveria ser estabelecido ao redor do mundo que as redes sejam o meio principal de você fazer o quê? As bandeiras dos países. Porque não tem um elemento mais bonito do que você ter... Imagina, você tá lá, né? Você quer falar assim, não, o meu país aqui, ele tá em paz com o resto do mundo. Você deita na sua rede, a rede tá lá, a bandeira do seu país ali, feita nas tramas da linha da rede, entendeu? Tem coisa mais bonita do que isso? Não tem, velho. Tem mesmo, não. Gente, olha, acabei de ter uma informação aqui, das minhas fontes extraoficiais, que há um vídeo circulando no Instagram em que, aparentemente, existe um fantasma num prédio aqui em Recife que fica balançando na rede, uma criança, num apartamento vazio. E tem aí, né, quer dizer, a rede, além de permitir com que você descanse em vida, também auxilia que você descanse na morte, entendeu? Exato. E aí, ela, além de acalentar uma alma desolada, que está presa neste plano, ela também indica para os seres viventes que ali existe, né, um poltergeist. Quer dizer, além de unir nós na Terra, também nos une com o plano espiritual.
A Sem contar rede... que deve fazer muito bem pra coluna do espírito. Exato. verdade. Isso aí... Imagina aí. E pouca também, gente fala você ficar também, né? penando por anos e anos e anos e anos e anos, onde que você descansa? Na Na rede. rede. Vou penar um pouquinho mais, mas antes vou tirar um cochilo. Onde? Olha, dizem que rede. existia uma tradição em povos antigos, de Eu que... tenho o link aqui, inclusive, do vídeo. Eu mando pra algum lugar aí, vou mandar pra Tiago. Pode mandar, manda no chat aí, manda no chat pra galera Vou ver. mandar agora. tradição em povos antigos de que parte dos ritos funerários envolviam você plantar 2 coqueiros e botar uma redezinha lá para ir crescendo junto, porque assim você tem um local para aquela alma descansar, né? Depois que fizer essa passagem, né? Porque é importante você ter um local para descansar. Pode ver que várias coisas que existem, né, que foram feitas pelos humanos, que trazem essa sensação de harmonia, elas foram feitas baseadas no design da rede. As canoas, por exemplo, né? Exato. Servem para transportar Isso as pessoas de um lado para o outro, ajudam as pessoas, né, a conseguir alimentos, se deslocar e tudo mais, É verdade. carregam várias pessoas. É baseado no design da rede. Exato. E existe uma lei na matemática que você pode reconstruir qualquer objeto geométrico utilizando a figura de uma rede. É verdade. Todo isso aí objeto. Isso aí eu posso, Apenas umas pequenas transformações. Ah, sim. que você Eu tô faz. estudando desenho e eu descobri que realmente assim, a rede é o objeto básico, né? É a forma básica para você criar qualquer coisa. Por exemplo, vou fazer uma pessoa sorrindo. Começa o quê? O sorriso. Rede. Já Rede. a rede, pendurada, no caso. É verdade. Exatamente. Porque tem essa diferença aí também. Né? Não vamos Que representa, pendurada. representa a felicidade, né? Uma rede pendurada, sorriso. Exato, é o sorriso. Exatamente. Se você mudar a perspectiva da rede, ela é uma linha reta, você pode começar a fazer quadrado. Exatamente. Né? Se você botar muito junto, já faz uma meia volta aqui. Se você dobrar, que é só, né, uma projeção aí do que você já tem. Você faz essa operação de simetria. Você tem um círculo, que é a forma perfeita. É verdade. Exatamente. Então, quer dizer, se você tem essas representações já permeando a humanidade há tanto tempo, mostrando símbolos de união, símbolos de congregação, por que até hoje a rede não é o símbolo de paz da humanidade? Por que vocês acham? Exato. O que falta, né? O que falta. O que falta? Fica aí a reflexão, né? Exato. Eu acho que falta a gente se unir. Essa mensagem ela vai agora circular nas redes, porque as redes vão servir para isso, para espalhar a mensagem de positividade e denunciar o mal e a opressão causada pelos pombos. É verdade. Exatamente. E a gente pode até fazer, inclusive, uma sessão com interação aqui ao vivo, né? Eu acho que pode. As pessoas do chat vamos já abrir, então, estão surgindo muitos pra fazer questionamentos, são muitos questionamentos e que precisam de resposta. Aproveitar essa presença ilustre aí do nosso especialista em todos os assuntos. E agora vocês fiquem à vontade aí para entrar. Né? Nós podemos responder, comentar com propriedade sobre qualquer tipo de assunto. Façam suas perguntas. Qualquer um. Eu só peço que né, restringir o assunto no momento, né? Porque o tempo é curto, os royalties deles são caros, tá? Não é barato. Verdade, a gente teve que trazer ele da Tanzânia, que ele estava fazendo não posso falar porque é coisa dele. E aí o tempo é comprido, o tempo é curto. E comprido curto vai ser. Enfim. Mas veja só para tirar esse elefante branco, no caso, esse pombo branco que foi deixado aqui no começo. É verdade. O infiltrado que estava ali nos comentários, ele falou o seguinte, veja só, viu? Veja a maldade aí, permeando a mente da pessoa. Ele falou o seguinte: vocês estão falando dos pombos? Mas e quando a rede ela se abre e deixa a pessoa cair? Vocês já ouviram alguma vez isso? Eu nunca vi uma rede sair, cair, derrubar alguém. Eu nunca vi uma rede derrubar alguém. Uma rede... Nunca. Agora, se você parar pra pensar, você já viu alguém sabotando alguma coisa pra derrubar alguém? Se esse alguém for um pombo. Ou se uma pessoa influenciada por um pombo. Eu acho que é. Olha, eles não andam com facas, elas não vão se abrir. Eu acho que a gente pode aqui, então, abrir para nossa sessão de perguntas, né? Já que o tempo aqui é curto. Então, vamos... Por favor, peço aí ao rosto. A primeira pergunta aqui do MD. Peraí, que não, calma, você não precisa fazer isso. Você não se deu o trabalho, Dalton. Por favor, não se dê o trabalho. Temos agora aqui conosco o nosso assistente, que pode, inclusive, ler aí, transmitir as perguntas
para, né, entre os ouvintes, para que, por favor, você pode falar aí, assistente. Me roubaram ali da outra sala. Que é isso? Uma voz do além. Uma voz Então, meio... você pode ler aí, ô. Posso ler as perguntas do chat? Não, isso, Por favor. claro, né, Isso. eu não vou dar o trabalho ao especialista de tudo. Ele não pode um negócio desse. Ó, é o grande MD Caleb, alô? Gostaria de saber quais são os benefícios da rede para os pés quando se está numa rede. Vamos trocar aquele. Benefícios para os pés. Você olha, para começo de conversa, você tem que lembrar que a rede, por ela distribuir igualmente o sangue no corpo da pessoa, porque a pessoa está naquela posição, é a posição de semi-meia-lua, né, que é uma posição considerada a mais confortável de todas, né? Se você olhar a medicina tradicional chinesa, a medicina tradicional A japonesa também, viu, Dalton? japonesa, a medicina tradicional indiana, ela já indica isso. Então, você já tem, só por isso, só por essa única característica, você já tem uma melhora absurda no corpo do ser humano, né? Uma melhora de chega a 20 a 23%, só por essa característica. E aí, o que é que você lembra quando você tem pés? Os pés são o que carregam o nosso corpo, né? Durante o dia inteiro. Durante Então, a vida, né? Se você for olhar, a maior parte da sua vida é o pé que carrega você andando. Eles que têm a maior sobrecarga do corpo, né? Eles que têm a questão de carregar, né, o corpo, o fardo do ser humano. Leva aquela tonalidade do pé de ser mais rígido, né? De ficar mais endurecido, né? Por causa disso. Se você olhar o que é que tem na ponta das redes, a ponta das redes é onde as tramas começam a se unir, não é? Exato. Elas são mais rígidas naquela ponta. Por quê? Porque é para poder lidar com a característica da dureza dos pés. É verdade. Quando os seus pés entram em contato com a ponta da rede, perfeito. É verdade. A interação daqueles dois pontos, da rigidez da rede naquela ponta com a rigidez dos pés, ela combina perfeitamente com a maciez do resto da rede para o resto do seu corpo. Pode ver que uma evidência. O ponto mais macio fica no bumbum, que é no meio ali, né? É verdade. Exato. Se você virar é a barriga. Quer dizer, mas Dalton, você dissecou, demonstrou aí empiricamente a perfeição e a genialidade do design da rede. Que é um design que ele... eu acho que o que tem... Não há como melhorar. Não tem como melhorar. Não. A simplicidade do design e toda a tecnologia que tem por trás de cada trançado do tecido... É tudo muito programado, é tudo muito milimetricamente, né, colocado em seu lugar e tem vários tipos de redes, tá? Cada uma serve para um tipo de corpo específico. Que isso aí é uma conversa mais pra frente, mas... Agora, o design é tão sofisticado da rede, né? Ele é elegante de tal forma que mesmo que se você pega uma rede que não seja totalmente compatível com você, vamos colocar um extremo aqui, um absurdo aqui, que você não consegue nem imaginar de tão absurdo que é. Pense numa rede que não é nem um pouco compatível com você, ainda assim ela vai trazer benefícios para você. É verdade. Exato. Isso aí realmente... Alguma pergunta? Alguém tem mais alguma pergunta? Bom, aqui a Carla comentou ali que é um negócio que já aconteceu com bastante gente. Aconteceu comigo. Que ela já caiu da rede, né? Ela quer saber porque às vezes a gente cai da rede. É que a rede não gosta da gente? Como é que é? Olha, antes de tudo, eu quero falar para você. Você, ultimamente, assim, você tem visitado cidades grandes, alguma coisa assim do tipo? Ele mora em São Paulo. Eu moro perto de São Paulo, faço tudo em São Paulo. Olha, eu recomendo para você, primeiramente, compre uma rede e deite uns 2 a 3 meses assim de deitadas de 3 a 4 horas por semana, para você, né, conseguir amenizar um pouco o seu estado de espírito, né? Porque parece que você está sob influência aí de entidades aí que eu não vou nem citar o nome, o nome, que é para não trazer aqui uma coisa ruim aqui pra gente. Exato. Mas a questão é o seguinte, a rede, ela não derruba ninguém. Jamais. Ninguém. Eu nunca vi em lugar nenhum. A rede derrubou alguém. A rede, sei lá, quebrou a costela de alguém. Não. Exato. Não. Agora, que é uma coisa que é influenciada por criaturas malignas ali, ó, que eu já citei em algum momento, e que com certeza derruba,
é uma força utilizada por essas criaturas chamada gravidade. Pode É procurar verdade. aí, que ela O nome verdade. já diz, né, Dalton? O nome já Exatamente. É diz. gravidade. É é grave. gravíssimo. É É gravíssimo. gravíssimo. E Gravíssimo. ela, olha, pode ver. E observe, Dalton, observe que a rede, enquanto você está relaxando, ela está indo contra a gravidade, lhe protegendo da gravidade. É Ela está verdade. exercendo Ela impede uma força você de cair do chão. de igual intensidade e sentido contrário à gravidade, fazendo com que você Exatamente. possa descansar sem ter que lidar Sim. com a violação da lei da física, que é quando dois corpos ocupam o mesmo espaço, que é bem doloroso. E essa força, ela é uma força que deixa o nosso corpo tão estabilizado que ela é conhecida entre os pesquisadores desse campo como força normal. Porque ela é a força que normaliza o nosso corpo. Exato. disso Que aí. é a Tem que força falar que é que verdade. a rede usa. Exatamente. Então, olha, você fica atento. Quando todas vocês aí que né, perceberem a influência assim, de uma força extra, além daquela força calma que a rede traz, pode saber que é influência externa. Influência, é Então, verdade. se Sempre você tem um fator cair, externo. Não é a rede, pode ter certeza disso, porque a Exato. rede ela traz paz pra gente. Exatamente. Exato. E ó, só um adendo aqui. Esse tipo de coisa pode acontecer sim, mas nunca é por causa da rede. Ou foi algum tipo de sabotagem na instalação. Sabotagem. Sabotagem. Acontece Ou manuseio de má índole. De quem está manuseando. Já aconteceu. Né? Da pessoa, eu balanço a rede pra você. Não caiam nesse conto. Não caia. Porque se a pessoa quisesse interagir com a rede, ela interagia como? Deitando em cima Deitando. dela. Não Exato. balançando. Uma pessoa que quer a manusear. pessoa que balança a rede pros outros, ela tem maldade no coração. A prova Às vezes, disso. assim. Diga. Não, eu lembrei assim que a arte, né, ela imita a vida, né? Prova disso é que, não sei se vocês conhecem, tentaram aí fazer, vamos fazer diferente e tal, mas a mão que balança o berço. Não tem a mão que balança a rede? Você vai deixar a mão... Esse é o tipo de coisa que você tem que se questionar. Você lembra do filme, né? Você sabe que é uma metáfora ali pra Exatamente. deixar claro pra gente que não é bem assim. Não é bem assim, não pode ser. Exato, não é. Isso aí acho que realmente. Então você lembra assim, pessoas de boa índole deitam nas redes, não balançam. É verdade. Lembre sempre disso, é um ditado que você tem que levar no seu coração. Então vamos para mais uma pergunta ali. Por que às vezes a gente tem dificuldade de levantar da rede? Por que isso acontece? Agora aí a gente tá chegando aqui num campo que é o campo Meu da Deus. metafísica. Ô, Dalton, Olha antes aqui. de chegar, Gente, eu acho que é assim. Calma, deixa eu só fazer uma pausa aí. Olha aqui. Isso aqui Diga. pode fazer mal a alguém? Isso aqui não faz mal. Não tô vendo. Onde ainda. que já se viu isso aqui fazer mal a alguém? Não faz. Não De faz jeito nenhum. mal. Não tem Faz como. Não tem. Não tem. Olha só, relaxado. você olha pra isso aqui e já fica relaxado de longe. Eu relaxei tranquilamente. Não tem como, não tem como. As cores transmitem paz. As cores, exatamente. Mas vamos voltar lá. Eu queria aproveitar Ó, para fazer um protesto. Você é tão pró-rede e até hoje no é porque é uma responsabilidade muito grande você fazer a instalação de uma rede. Eu não posso fazer... Não, eu tenho que pegar uma pessoa certificada pelo curso, são 4 anos de estudo para poder... Exatamente. Tem um ritual. A instalação da rede ela tem que ser feita Exatamente. no equinócio de verão, em uma noite de lua Exatamente. cheia. Exatamente. Inclusive tá chegando, então... O momento é esse O aí. momento é agora. Tem que esperar o momento certo. A gente tá em 2020, não é um ano muito bom para instalar rede. Exato, tem que tomar cuidado disso aí. Porque 2020 tem sido um ano difícil e não é assim, qualquer rede que pode usar. Olha, mas só voltando à dificuldade da rede, né, que o Dalton começou a levantar da questão metafísica, na verdade é porque assim, a rede, nessa luta que ela faz contra a gravidade, porque assim, a gente sabe, a física toda já conhece, que a gravidade ela está relacionada ao espaço, entendeu? Ao espaço-tempo. É verdade. E com essa luta da rede contra a gravidade, ela distorce um pouco esse espaço-tempo para lhe proteger. Entendeu? E aí, por isso que é difícil levantar um pouco mais da rede. Porque nessa luta ele diz, não, meu filho, é o que a rede diz. Não, meu filho, não vá, vou te proteger, vou curvar o espaço-tempo para que você possa ficar tranquilo. O único, porém, e assim, acho que até controverso dizer que é porém, é que vai ser mais difícil levantar, entendeu?
E aí, nessa curvatura do espaço-tempo, que com essa dobratura, né, do espaço-tempo, você acaba tocando, transcendendo o limite entre a terceira e a quarta dimensão. E aí, por isso que o Dalton, acertadamente, levantou aí o aspecto da metafísica desse aspecto. Por favor, só queria dar essa introdução aí, porque as pessoas mais leigas não estão acostumadas, né, com... Sim, não, sim, mas eu acho que a sua introdução ela foi muito bem colocada. Inclusive, eu acho que realmente você tocou num ponto muito importante. É muito difícil de... A gente tem pouco tempo aqui, né? Meu tempo já está quase acabando também. É difícil de você abordar esse tema por completo, assim, porque... primeiro, que quando a gente começa a entrar muito na questão física da rede, a gente também começa a se relaxar bastante e tal, não sei o quê. Fica até difícil um pouco manter o foco para falar do assunto, né? É verdade. Então, tipo, quando você fala da metafísica da rede, quando você fala da questão de que é difícil de levantar, você tem que pensar o seguinte: uma força que normaliza, a força normal, né, que eu tava falando aqui, uma força que normaliza seu corpo, tem coisa mais normal do que você querer descansar? Não Não tem. 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 Não tem. Não tem, porque o dia a dia, o viver, o tempo todo para respirar, para olhar, a gente está fazendo o quê? A gente está trabalhando. Nosso corpo está em trabalho constante. A rede é o único ambiente que é fisicamente possível de você descansar completamente. Olha, inclusive eu queria adicionar aqui que os pesquisadores, né, já investiram muito tempo nessa questão e foi definido que o único espaço no universo inteiro em que a entropia ela tende a diminuir é na rede. Exatamente. Quem pessoal aí que devem ter físicos aí prestando atenção, porque sempre a gente acaba atraindo esse tipo de público, né? Os pesquisadores, então... inclusive o nosso, só fazer um adendo aqui, o nosso, né, esse menino aí que estamos chamando aí pra dar aquela moralzinha, ler o chat e tal, ele se diz físico, né, tá estudando, começou agora, 4 anos de estudo, ele ainda acha que, enfim, você pode até iluminar ele com um pouco de conhecimento, Dalton, já que você tem um pouco mais de bagagem, né, nesse meio científico. Claro, né, você aí que tá começando agora na física, né, tem menos de 10 anos, de física, de estudo de física, você pode começar o seu estudo de redes, né? A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: tem pelo menos 3 tipos diferentes de rede, que é uma rede de alta entropia, de baixa entropia e de média entropia, para você ter uma distribuição muito boa na hora de você fazer a sua análise do seu estado de rede, né? Que é uma coisa que você vai aprender mais pra frente. Mas aí depois a gente trata... Isso aí, só depois de uns faz 7 anos, aí ele já começa a ter essa introdução aí. Essa sessão de perguntas, né? Então não vamos também, porque isso é um assunto para 10 horas de... Então, se a gente começar a falar disso, a gente não sai mais ali, porque não, eu fui ver o tamanho do livro das redes lá na biblioteca, era 3 bíblias, assim. Exatamente. E essa foi a introdução. Só a introdução. Pode ver que todas as estantes que carregam conhecimento sobre redes, elas têm uma rede pendurada entre elas, que é para você absorver o conhecimento da sua forma natural. Então, só para terminar a questão de por que é difícil levantar, quando agora fugindo um pouco da física e indo para a parte da biologia, você tem que perceber o seguinte: nós somos animais que passamos na nossa história evolutiva assim, bastante tempo fugindo, né? Não devo dizer de quem, afinal de contas, acho que a conclusão é óbvia, né? Esse é o tipo de assunto que a gente deixa a pessoa entender, né? A gente não pode... o pombo. Não. A pessoa tem que olhar e entender do que se trata e ela tem que entender, né? Tem que vir dela mesmo essa resolução. A gente ensina a pescar. Justo. Já dizia a vovó Suzana. E pesca com o quê? Com rede. Com rede, pra pescar muito. Se você quiser fazer uma pescaria normal, o que você vai fazer? Vou pescar com vara. O que os grandes pescadores fazem no meio do mar? Com a vara? A vara, inclusive, ela é um artefato, se você parar pra pensar, ela é um artefato pra atrasar um pouco o processo da pescaria, mas não vamos entrar nesse assunto. Não vamos entrar nesse assunto. Aí um tema para outro episódio. As falhas de design da vara de pescar. É verdade. Ela é um ponto aqui, a rede. Adivinha quem foi? Não vou dizer mais nada, né? A rede. Qual que é a isca que você usa no anzol? Minhoca. Ou pão. Não, mas vamos ler.
Não tem como não entrar, né? Uma minhoca, quem que gosta? Qual é o animal que come minhoca? Pois é. Qual é? Tudo que você tá usa tudo aqui, ó. Minhoca. Não tem como. Né? Então Grão você de tem que arroz. estar atento a esses pequenos detalhes, né? Assim, e voltando até só para finalizar a história evolutiva da gente, a gente busca o lugar de maior conforto. A gente quer estar protegido. A gente quer estar num lugar que nos forneça tudo. Então, o que acontece? O estado natural de relaxamento, o estado natural de contemplação da vida, o estado natural de proteção do ser humano como espécie é a rede. Nada mais justo, é a rede. Exato. Se você for olhar, desde antes de sermos humanos, assim, os primatas, antigamente, né, no início da evolução, que a evolução do humano com o coqueiro, ela acontece junto, né? Junto. Exato, eles realmente... Precisa estar em paralelo. As redes mais antigas, elas eram feitas com a própria trama dos coqueiros. Então, se você olhar ali, aquela folha do coqueiro, ela é daquele jeito por quê? Rede, exatamente. Que é o design original da natureza. Exatamente. A própria natureza já nos deu a rede. Entendeu? Por isso que a gente tem tanta dificuldade de conseguir levantar. Porque a gente sente essa vontade de voltar ao nosso estado natural. Excelente explicação. Excelente. Lancelot, eu gostaria de perguntar se a gente tem tempo para mais alguma pergunta aí. A gente tem tempo eu queria fazer uma observação antes aqui, muito pertinente, né? Que esse ano, infelizmente, o equinócio de verão ele não será uma lua cheia, mas 2021 será. Então, quem precisar instalar sua rede aí, 22 de setembro de 2021, vai estar a Zé Emerson lá instalando a rede. Melhor momento para essa. Prepare na sua agenda. Viu aí, ó? É por isso que eu gosto do Lancelot. Ele é uma pessoa que já, ó, tá. Não, isso aí o discípulo. Assim, eu acho que a gente já podia até deixar aqui, né? Porque realmente, enquanto mediador, Lancelot, ele é uma pessoa assim que está muito à frente. Entendeu? Uma voz aveludada, uma pessoa séria, centrada, que pega no ar, sem a informação, já sabe. Lancelot, você tá de parabéns, viu? Aí que a informação tava passando aqui, eu peguei ela assim e já veio pra mim. Já direto. Eu acho que é um talento. Dalton, assim, inclusive, Dalton, você aprende na escola, entendeu? Olha, eu não queria fazer essa recomendação aqui pra você não sentir nenhum tipo de pressão, mas Dalton, eu acho que inclusive ele é um bom candidato a, sei lá, daqui a uns 30 anos, começar a entrar nos seus caminhos como aprendiz. Porque aí, daqui a uns 30 anos de estudo, ele vai começar a estar mais ou menos preparado assim, já vai começar a entender algumas coisas. Exatamente. Olha, que você vai falar. Você vai perceber a mudança. Talvez você não escolha esse caminho, o caminho que eu escolhi, que é o caminho de você fazer a operação de cones. A gente fala disso depois, que é você remover a sua capacidade de visão de cor para poder enxergar o mundo além. Mas isso aqui é uma coisa que depois de 15, 20 anos você consegue fazer a cirurgia em você mesmo para poder conseguir melhorar. Inclusive, eu só queria dar o adendo aqui, né? Eu queria passar informação para todos os nossos ouvintes e o pessoal aqui do chat. É que o Dalton, ele é sócio-membro, fundador e CEO da SOPRODA, a Sociedade Protetora dos Daltônicos. Então, ele já se você tem algum tipo de daltonismo e você se sente, né, intimidado, se sente agredido pela sociedade, Dalton é o contato que você pode correr atrás. Exatamente. Inclusive, se Lancelot, você puder botar nas redes sociais do Dalton ali, puxar um comandinho pra quem tiver esse tipo de problema e querer ir lá, de repente mandar uma DM pra, né, ser abraçado, né? Pela Sociedade Protetora dos Daltônicos aí, que ela tá sempre de olhos atentos, né? Que é o lema principal aí da Sociedade dos Daltônicos. É uma associação que, inclusive, as condições financeiras nunca estão no vermelho, né? Que é muito bem gerenciado. Não. E é verdade que não sei, né? O lema é tipo sinal verde para a vida e vermelho para a morte. Exatamente. Porque é a forma de você conseguir. Por isso que eu disse no começo, vocês que estavam atentos sabem que eu, sendo um daltônico, eu ando sempre do lado da morte. É verdade. Porque o Dalton olha nos olhos da morte e diz, hoje não. E vai embora. Eu gostaria de fazer uma observação ali também, que o contato do Dalton já está no chat. E o contato do Tonho agora também está. A quem precisar. Exato, não, aí pode... Mas assim, eu confesso que diante do Dalton, assim, da sabedoria, imensa sabedoria do Dalton, eu realmente ainda me considero um aprendiz,
Eu Não, queria todos deixar somos, aqui, todos né? somos. Não existe. Exato. O Dalton, ele tá, assim, em outro nível, entendeu? Ele Talvez Matusalém pode até começar, mas viveu pouco, menino, então mas veja só, com ainda bastante tem. dedicação, né, uma diminuição ali, aqui e ali, assim, da quantidade de cones nos olhos, né, trocar uma cor aqui, outra ali, você começa a alcançar um pouco, assim, esse nível, né, deitar numa rede, que é importante, né, a rede é importante. a rede é uma parte importante do treinamento, então, tem outras coisas, mas a gente vai falar mais pra frente aí, que o contrato aqui foi longo, então, né, Inclusive Inclusive, passou nós algumas já vamos perguntas aí com ali. quase 1 hora de gravação. Eu acho que podemos partir já para as considerações finais e, né, realmente sintetizar aí a mensagem do dia. Lancelot, aliás, desculpe, né? Você tem mais alguma pergunta relevante para ser respondida ou você acha que já está? Olha, pelo tempo eu acho melhor a gente ir para as considerações para não estender muito, né? Muito bem, muito bem. É um assunto que realmente requer muito mais do que 30 horas aí. Acho que 30 horas dá pra gente começar uma introdução legal, mas vamos ficar por aqui só pra fazer você pensar. Plantar semente, né? Acho que o mais importante é você plantar a semente do conhecimento na cabeça dos ouvintes, das pessoas. porque vocês têm que lembrar, inclusive, que quando eu falei, né, é para deixar claro essa questão do tempo, porque às vezes fica confuso, né, quando a gente fala sobre ele. Quando eu falei que 4 anos, né, que o Lancelot tem 4 anos de estudo em física, não é 4 anos em período do jeito que a gente considera no dia a dia. É 4 anos de tempo corrido estudando. Ele vai somando as pequenas horas que ele estuda no É dia. verdade, é Isso justo. fazem Exatamente. 4 anos. É. Então, por isso que eu disse, com 10 anos você começa a chegar perto do nível de começar a fazer os estudos de rede e tudo mais. Então, é esse tempo que é necessário, até o tempo corrido de estudo mesmo, né? Olha, eu só queria, antes da gente já finalizar, né, uma coisa que eu acho que a gente faltou, que pode de repente aí na parte 2 desse raciocínio abordar mais, é que a quarta revolução industrial ela é baseada em quê? Em machine learning. Machine learning, por sua vez, é baseado em redes neurais. Isso aí é um aspecto que é outro dom que a rede tentando salvar a humanidade. Exatamente. do E a caminho gente que ela não tá dá trilhando. valor. A gente não dá valor. Eu acho assim, isso tem que ser falado, isso tem que ser dito, a gente não dá valor. Uma hora, isso vai dar ruim. É verdade. E o Doc fez uma observação ali que são 30 horas terrestres ou 30 horas deitado na rede. Olha, o problema aqui de você considerar o tempo em rede, né, que é o tempo deitado na rede, é que às vezes você tem pequenas flutuações no tempo, principalmente quando ele é exponencial, né? Então, É verdade. Isso aí também se tem você que ser chegar em falado. 30 horas em rede, né, eu tenho que refazer as contas aqui, depois eu entrego para você se você quiser, mas isso equivale a pelo menos 938,7 horas na Terra. Mas isso varia com o balançar da rede, varia com o tipo do coqueiro, se tem Depende muito da Se frequência. tá né, num Dado? coqueiro, tem que manter as variáveis equilibradas. Mas depois eu passo para você a conta. Eu tenho aqui um livro com 365 páginas para Uma para cada dia do ano, né? Exatamente. E tem que também ver o dia também, né? Inclusive, falando em dia. Só que né? o problema é que você precisa são muitas informações. precisa de microscópio para ler, mas aí eu empresto o meu para você também, porque as páginas são muito densas, né? Tem bastante conteúdo em cada um. Você pode ver que também o espaço-tempo também se curva perto desse livro, porque realmente é muito denso. Exato. Então, mas aí eu passo para você depois, qualquer coisa. No mais, o Dalton, você pode lançar um e-book também, a gente pode, né? Inclusive aí. E vai caber? Não tem e-book, HD pra um e-book falando sobre as redes. A gente vai montar um conteúdo aí pra vocês por apenas R$ 999. Você pode ter na sua mão aí um pouco mais de conhecimento, né? É a introdução da introdução, mas é imperdível. Você tem que ter o e-book, as redes e a vida. Eu acho assim, a gente realmente precisa estudar melhor esse projeto do e-book, porque eu acho que a questão do conhecimento das redes, ela transcende a questão mercadológica, entendeu? Então eu acho que a ONU, todos os governos deveriam se unir, produzir esse e-book em massa e distribuir à população, porque isso devia ser direito humano. É entendeu? verdade, é verdade. Porque as pessoas tendem a querer lucrar, né? Então, como foi? Exato, eu acho isso muito errado, assim, não tem nada contra o que é lucrar, mas com coisa que não dependa da vida dos outros, né? Eu acho que o conhecimento aí ele pode ser o diferencial na vida de uma pessoa, e se a gente quer uma sociedade mais justa, todo mundo tem que entender as coisas da rede. Eu concordo. Então é melhor distribuir isso para todo mundo, deixar na rede aí para quem quiser. Então está cancelado aqui já a produção e a venda do e-book Redes e a Vida. E
temos que esperar agora. A gente vai, né, acabando aqui esse bate-papo. O nome do livro em inglês é Net Worth. Net Worth, exatamente. E assim, a gente vai acabar aqui, eu vou ter que ligar pra presidente, fazer aqueles trâmites que a gente faz geralmente, quando a gente tem alguma ideia. E assim que tiver uma resposta da ONU, a gente já libera aí em primeira mão pra vocês o e-book, né? Pra liberar pra humanidade. A humanidade precisa saber disso, realmente é algo que transcende o valor comercial. Exato. Vidas não podem, né, valer. Vidas podem ser não podem ser mensuradas, não se pode botar um preço na vida. Não pode botar um preço. Exatamente. É verdade. Afinal de contas, somos humanos, não somos aquelas criaturas que voam e cagam. Não queria falar, mas... Pois bem, eu acho que podemos já então finalizar aqui. Lancelot, você quer dar um último comentário? O Lancelot, ele teve que lutar contra... ele teve que resolver uns problemas, de repente algum pombo entrou na casa dele. Então, eu acho que podemos então finalizar aqui o nosso episódio. E fiquem atentos que no próximo episódio discutiremos mais grandes assuntos profundos, grandes debates da humanidade. Que a humanidade precisa ver e não está preparada ainda. O mundo não está preparado para o tipo de discussões que nós vamos ter aqui. Porém, 2020 chegou e a hora é agora. A hora é agora. 2020 chegou e a gente não pode mais se calar diante dos absurdos que estão acontecendo na humanidade. Então tá na hora de abrir os olhos do ser humano. Esse podcast é só preparando o terreno. Justo. Esse é um episódio piloto, né, que dizem, mas já temos 350 episódios já programados, já... Inclusive, esse podcast aqui... Esse podcast aqui ele é patrocinado pela ABRIR, que é a Associação Brasileira de Redes Industriais e Residenciais. Então, um abraço aí para ABRIR. É verdade. Produziu o assunto do podcast. Então... Nada melhor, né? Aí um abraço pro pessoal fica aí então, né? Um grande abraço aos nossos patrocinadores aí da Abrir. Que, né, tá abrindo portas e abrindo conhecimento do ser humano. Abrindo portas. E sempre aí abrindo os caminhos, né? É verdade. Grande abraço aí para o seu Abrir, o CEO da Abrir. É verdade. Bom, é isso, né? É isso, meu povo. Então, muito obrigado. Até o nosso próximo episódio. E questionem. Peguem essa semente que foi plantada agora e permitam que ela cresça, se torne um coqueiro e você possa usar uma rede. É verdade. Muito bem. O Lancelot conseguiu vencer a batalha contra os pombos e agora está de volta. Pombos me tiraram daqui, mas eu consegui voltar. Lancelot, então, nós estamos finalizando aqui o episódio. Eu gostaria então que você abençoasse os nossos ouvintes, né? Já que no próximo episódio vai demorar ainda um pouquinho. Dê aí uma mensagem de esperança. Eu queria falar muito obrigado por todos que assistiram, que ouviram, não sei. Espero que vocês estejam agora mais conscientizados. É uma mensagem que você tem que passar, pô. Você não tem que agradecer, você tem que transmitir você falou pra ele, esperança. O Toy falou pra falar uma mensagem. Pra você passar a esperança pra eles, pelo amor de Deus. Você não vê aquele... Deixa minha linha de raciocínio. Não permite, porque assim, o Lancelot, quando ele começa, eu já ouvi dizer que ele vai. Então, tem que deixar. Ele fala por mistérios. Como balançar de uma rede, ele é contínuo. A rede ela não tá parada, ela balança. É verdade. Prossiga, Lancelot, prossiga. Espero, então, que estejam conscientizados, porque a gente sabe que é difícil. A gente sabe que não é nada fácil, mas a vida é como a rede, né? Ela balança, ela tem seus saltos e baixos. Assim a gente tá no baixo, daqui a pouco a gente tá no alto de novo. Exato. Então nunca fique feliz, porque você sabe que uma vez no alto, sempre irá para o baixo. Para o baixo, é verdade. A vida não é como um pombo. A vida que está cagando pra você. É verdade. Quem caga pra você são as pessoas. Lindas palavras. Fica a reflexão aí. Lancelot, mais uma vez, sempre iluminando as pessoas ao seu redor. Um ser humano exemplar. Temos aqui uma sugestão ali, que
para os ouvintes, né, mandarem pra gente por e-mail ou a próxima transmissão aí de um podcast, né, mandarem fotos suas nas redes para que a gente faça análise, para o nosso especialista Dalton ali possa fazer uma análise da posição e como o que ele poderia melhorar, né, em sua deitada de rede para poder ter mais eficiência quando, né, estiver descansando. A rede, de fato, não tem o que melhorar na rede. Agora, a sua Não, interação com a rede ela pode ser aperfeiçoada. exatamente, não, é isso aí. Isso aí tem espaço para melhora. Há espaço para melhora. Você pode, inclusive, mandar essas fotos, né, nas nossas redes sociais, para num próximo episódio a gente fazer, antes, né, de introdução, a gente fazer, né, ou também com sugestão de temas, muito bem aplicado ali pela minha primeira dama, que é realmente, vocês podem mandar nas nossas redes sociais pra gente, né, ter até sugestões de assuntos. Ah, eu queria saber, sei lá, o tatu, por que ele fica num buraco na terra? Vocês sabem por quê? O Dalton não sabe por quê, mas isso é um assunto para depois. Para outro episódio. Então, um cheiro para todos e até o nosso próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu!